E aí, sejam bem-vindos ao Multigames. Você está numa produção da Multirio, numa série de 10 episódios que vai te contar tudo sobre a indústria dos jogos eletrônicos. Você que tem acompanhado aqui a gente já percebeu que a gente está na história dos videogames, né? Já contamos para você como ele nasceu, se desenvolveu e chegou até mesmo os tempos atuais. E hoje nós vamos falar de um assunto talvez o mais midiático da indústria dos videogames. Se a gente for fazer uma metáfora, o mundo gamer é um bolo. Nós vamos falar de uma fatia dela. Nós vamos falar dos esportes eletrônicos, tão midiáticos quanto polêmicos. Afinal de contas, é esporte mesmo? Os competidores são atletas? Eles mesmos podem ser comparados aos esportes tradicionais? Afinal de contas, vai ser esporte olímpico no futuro? Como os clubes estão enxergando essa nova prática de modalidade esportiva que tem arrebanhado jovens aí pelo mundo todo? E para a gente discutir mais sobre os esportes eletrônicos, saber se é esporte, se não é, eu estou com dois feras aqui para a gente discutir essa indústria. Vou começar aqui com o Daniel Orlean. Ele foi vice-presidente de marketing do Flamengo por 2 anos na gestão Bandeira de Melo e hoje é empreendedor. E eu gosto de chamar ele, embora ele não goste muito desse título, como pai do Flamengo e esportes. Talvez a experiência mais bem-sucedida de um clube de futebol dentro dos esportes eletrônicos. Daniel, muito bom ter você aqui, viu? Obrigado, Xande. E, cara, acho que nessa introdução você pegou exatamente os grandes pontos polêmicos. Estou super satisfeito de estar aqui e de poder discutir, debater com fundamento essa história, né? Fiquei no clube de 2016 a 2018. Sim. E dentro da vice-presidência de marketing a gente encontrou nos esportes eletrônicos uma iniciativa muito importante para engajar. E eu acho que contar essa história e falar um pouco desses desafios aqui com vocês vai ser super bacana. Eu não tenho dúvidas. E também aqui junto comigo, mais remotamente, um cara que eu tenho o prazer também de chamar de amigo também, né? Porque já estou no esporte eletrônico já há 7 anos e eu estou falando de Wendel Lira. Ele já foi jogador de futebol profissional, já foi jogador de esporte eletrônico, hoje é streamer e um dos caras que desbancou o Messi na história do futebol mundial, vencendo o prêmio Puskás de gol mais bonito do ano em 2015. Wendel, cara, muito obrigado pela tua presença aqui e eu não tenho dúvidas que você é o cara-chave pra gente discutir se é esporte ou não é esporte, já te colocando um pouquinho dessa responsabilidade. Obrigado pela tua presença aqui, viu? Fala, Xande, é um prazer falar com você novamente e poder falar sobre um tema muito importante, né, que traz a real condição do que é o mundo dos esportes, do que eu vivo, né, há 8 anos já. É importante, até porque eu vivi muitos anos do lado do futebol, do esporte convencional, e hoje me dedico praticamente a tempo integral ao mundo dos esportes. Então, o que precisar é só contar comigo. O Wendel Lira, eu falei do Daniel Orlean, que foi o pai do Flamengo e Esporte. Você tá vendo ali Sim. atrás da cadeira do Wendel, Fluxo, que é uma equipe de esportes eletrônicos. É um clube de esportes eletrônicos que foi fundado já nessa indústria e não passou por nenhum esporte para ser adaptado ao esporte eletrônico. Mas fica aqui comigo que você vai entender essa história. Aliás, se você já está aqui conosco, eu te falo o seguinte, fique aqui e faça o que todo mundo faz quando encontra um filme ou um jogo ou alguma coisa super interessante, que é perturbar o seu colega, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, a nos acompanhar também. Principalmente se você é um cara que gosta dos jogos eletrônicos e quer fazer com que outras pessoas, seja ela membros da sua família ou amigos, também conheçam essa indústria e deixe para trás aquela velha história de que é só um joguinho. Então, deixe aqui também nos comentários o que você quer saber nos próximos Multigames, aí na plataforma que você esteja nos assistindo. Se ela tiver aqui a caixinha de comentários, eu espero a sua observação. Vamos começar esse papo aqui? A gente já apresentou o Wendel e também o Daniel Orlean e para a gente começar, a gente precisa ir para o ponto zero, né? Porque, como eu falei aqui, chamei aqui, também tem pessoas que não conhecem essa indústria. E o Daniel Orlean, como eu falei, é o pai do Flamengo e Esportes, é o cara que levou o Flamengo. E não é o Flamengo do Piauí ou o Flamengo, algum genérico do Flamengo, se assim a gente pode dizer. É o Flamengo mesmo, o Flamengo do Rio de Janeiro, o Flamengo da Gávea, que levou talvez a experiência mais bem-sucedida ao esporte eletrônico. Quando você teve essa ideia, e depois eu quero entender de onde veio essa gênese, Daniel. Você levou isso ao Flamengo, e na época ele era presidido pelo Eduardo Bandeira de Melo. Eu creio que os membros, seus pares ali da diretoria, talvez não conhecessem o que o esporte eletrônico. Como é que você fazia para matar a charada? Assim, eu acho que você deve ter ouvido muito essa pergunta. O que é esporte eletrônico?
Vamos lá, eu acho que quando você fala do Flamengo, né, o Flamengo da Gávea, a gente sempre teve lá dentro uma visão de que o Flamengo ele é muito mais do que um clube de futebol. Sim. Ele é um clube multiesportivo, até porque pela nossa história a gente surgiu do Remo e o próprio clube teve desafios de trazer o futebol, trazer outros esportes e hoje é uma potência olímpica e traz diversos atletas que estão recebendo medalhas e ganhando campeonatos em diversos esportes. Então, a gente Sim. gosta muito de falar que o Flamengo é da nação rubro-negra do Brasil e do mundo. E naquele momento, quando eu estava já como vice-presidente de marketing há mais de um ano, eu comecei a interagir bastante com diversos fragmentos da torcida. Fragmentos não, mas diversos perfis dentro da nossa torcida. E para ser sincero, nem eu conhecia o potencial que o Perfeito. esporte eletrônico tinha. Eu estava muito focado ali em buscar formas de engajar aquele público. E conversando com jovem, conversando com um torcedor jovem há mais tempo, eu comecei a perceber que sim, o futebol era a grande paixão de muitos dos nossos torcedores, mas além do futebol existia paixão pelo clube, pelo Flamengo. Tinha gente que falava assim, o Flamengo na porrinha eu vou torcer, o Flamengo em qualquer esporte eu vou torcer. E eu cruzei um pouco isso com algumas conversas que eu tive com torcedores que quando eu ia numa festinha e tal, eu via muitas crianças com camisas de clubes do mundo inteiro, mas raramente com camisas, né, com manto, com camisas de clubes nacionais. E eu fui ver por que a gente está perdendo essa galera, por que a gente está perdendo essa juventude. E aí eu comecei a ver que a gente tinha novos players, né, nesse mercado. E aí, de repente, num evento, eu cruzei com um rapaz, o João, de 16 anos, e conversando com ele, ele vira para mim e eu pergunto, não, o que você faz? Ele falou, olha, eu trabalho com projetos proprietários de esporte eletrônico. E eu não entendi nada. Eu falei, cara, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, eu preciso entender melhor o que é isso. E dali a gente começou uma pesquisa. E quando eu mergulhei no mundo dos esportes eletrônicos, eu me apaixonei. Eu fui jogador de videogame, né, lá atrás, eu sou da migração digital, comecei a jogar com Atari, depois comecei a jogar no computador e todos os consoles que você puder imaginar, mas nunca imaginei que você usou na tua introdução, né, um fenômeno da indústria criativa. Eu imaginava aquilo como indústria criativa e eu conheci o lado esporte do esporte eletrônico. Não é esporte eletrônico à toa, né? Não Sim. é videogame, não é joguinho eletrônico, é esporte eletrônico. Eu percebi a indústria que tinha ali atrás e o quanto que tinha de potencial para trazer aquele jovem que até assistia ao jogo de futebol por conta do pai, do irmão mais velho, do tio. E dali a gente começou essa pesquisa, esse entendimento do mercado e em um determinado momento eu falei, não, cara, a gente tem que trazer isso para dentro do clube. E comecei a conversar com os meus pares, né? Como você sabe, você é um cara que acompanha esse mercado há bastante tempo, o clube há bastante tempo, pessoas muito profissionais, altamente capacitados, mas economistas, engenheiros, advogados, administradores, que não tinham ainda visto o potencial desse mercado. E eu levei uma pesquisa bem completa, mostrando o quanto que aquilo podia crescer e o quanto que aquilo podia crescer com o Flamengo. E para você introduzir um novo esporte no clube, você tem toda uma governança. Eu apresentei para o conselho diretor, eu apresentei para o conselho de administração, e tanto no conselho diretor quanto no conselho de administração, que é uma casa, digamos assim, mais experiente, Sim. né, de pessoas que já estão no Flamengo há 30, 40 anos, a introdução do esporte eletrônico e, na época, do League of Legends e do futebol, né, sem citar marcas específicas, porque a gente tinha um patrocinador na Sim. época, né, que era Futebol o PES, virtual, né? É futebol virtual, mas eu já citei. Sim. A gente foi e introduziu as duas modalidades. Então, o Flamengo passou a ser o clube do futebol, do remo, do basquete, da ginástica artística, do judô, da natação e também, né, do CBLOL, do LOL, na verdade, né, para a gente poder participar do CBLOL e do futebol virtual. E muito com aquela pegada de botar o torcedor no centro. Então não foi assim, no primeiro momento foi trabalhoso, mas não foi difícil, porque no Flamengo a gente encarava o torcedor, o membro da nação, como a coisa mais importante, né? Como o elemento mais importante. E daí a história. Se você me deixar, eu vou ficar dias e dias para passar para você de novo. Aliás, o Daniel não vai lembrar disso, mas eu fiquei com uma frase dele na cabeça, já entrevistei o Daniel em outras oportunidades, que ele disse o seguinte, assim, eu queria dar mais Flamengo pro torcedor. Exatamente. Eu queria dar o Flamengo no domingo do futebol, dar o Flamengo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, seja ela em qual modalidade for. E cara, é uma frase inteligentíssima, assim, pro cara que tá olhando pro marketing da coisa. Mas aí depois eu vou querer entrar também nessa questão, se é marketing, se tem que estar nos esportes olímpicos, porque já são 7 anos Excelente pergunta, vamos falar. e por uma sociedade que as transformações são gigantescas e muito velozes, talvez até caiba essa pergunta atualmente. Wendel, você é o cara que tem um personagem da mitologia grega
que viveu ao mesmo tempo como homem e ao mesmo tempo como mulher, parte da vida dele. Não vou entrar aqui nessa história, porque ela é longa e eu amo mitologia grega. Mas ele era o cara Ah, para admirir as perguntas sobre quando homens e mulheres não tinham o mesmo entendimento, perguntava a ele, porque ele saberia responder. E você é o nosso entendi. Tireses aqui da mitologia grega. Wendel, você já foi jogador profissional de futebol, vencedor de um prêmio Puskás, chegou até as seleções de base também. Então, um cara com uma história no futebol e também como esporte eletrônico. São coisas distintas? É esporte, não é esporte? Qual é a tua visão? Então, cara, a visão que eu tenho, que eu tinha e que eu tenho hoje, ela acabou se moldando muito com o tempo, porque eu tenho 35 anos, né? Eu peguei toda a geração também, igual o Leandro acabou de falar. Eu peguei ele Super Nintendo, PlayStation 1, 2, 3, 4, até hoje eu tô no 5, eu não participei do PC, mas eu fiz toda essa transição e eu também acompanhei a transição do futebol. Querendo ou não, o futebol fez uma transição também, né? Hoje você vê o futebol mudou, ele está muito mais físico, mas a essência e a básica do futebol não muda, que é treinar, é fazer tudo aquilo que um jogador faz, porém. Não quero que me entendam mal, não é que é fácil ser jogador, mas é fácil seguir a vida de um jogador, porque você acorda cedo, chega lá, tem o seu café pronto, você tem nutricionista, você vai treinar até um cara que fala tudo que você precisa fazer. Você volta, o cara fala pra você descansar, no treino da tarde você vai fazer tudo que o cara já pediu para você fazer de novo. Você chega em casa à noite, janta e vai descansar e seu dia tá completo. Um jogador de esportes, ele é meio que uma junção de tudo que tem dentro do futebol, dentro da parte de jogador, de técnico, de empresário, de diretor, de presidente, porque hoje eu faço tudo isso. Hoje eu sou streamer, eu sou profissional, eu tenho que me treinar, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer todo um procedimento que eu me desgasto milhões de vezes mais do que quando eu era jogador de futebol. Eu até arrisco dizer que fisicamente e mentalmente eu me desgasto muito mais hoje, porque, cara, eu passo 10, 12 horas treinando quando eu vou para um campeonato, isso de treinamento direto, sem contar estudo, análise, jogadas ensaiadas, jogadas novas, metas de jogo, gameplay de Europa, gameplay do resto do mundo. Então, eu acredito muito, não por só falar, mas por ter vivido que o esportes, os esportes eletrônicos realmente são de fato esportes e precisam ter um cuidado e um carinho muito maior do que se tem hoje, porque, cara, exige-se muito fisicamente, exige muito mentalmente. Eu acabo que posso dizer para vocês que a nível de preparo 100%, hoje um atleta de esportes, ele é preparado muito mais que um jogador de futebol, em questão de mentalmente, fisicamente, eu não vou falar que vai correr mais, que obviamente um jogador de futebol vai correr mais, mas que exige uma preparação física também para você, porque eu nunca pensei que eu ia poder falar que o meu corpo hoje não está aguentando ficar 10, 12 horas sentado numa cadeira fazendo live, treinando. Hoje eu não consigo, eu tenho que fazer uma preparação na academia específica para poder conseguir fazer live, para conseguir ter um dia a dia normal, porque é muito puxado, é muito desgastante. E aí eu acho que o Wendel tocou num assunto importantíssimo. E eu quero continuar com o Wendel pelo seguinte, porque me veio aqui uma questão salutar, né? Porque é, a grande crítica ao esporte eletrônico, mas isso é só um jogo, né? É só um joguinho, você se diverte. O futebol é um esporte, mas ele também pode ser utilizado como um entretenimento. Ou eu posso Claro, assistir o futebol, ou eu posso jogar minha pelada no final de semana. O fato de eu jogar minha pelada no final de semana não me faz um profissional do futebol. Me faz um cara que usa o futebol como uma espécie de divertimento, né? Porque a gente tende a olhar, para quem não conhece o mundo gamer, olhar o cara que joga em casa lá suas 3, 4 horas, até diz que, bom, eu sou um jogador muito bom, mas o- quando você absorve o profissionalismo, quando você vira profissional, né, Wendel, a coisa muda de figura espetacularmente, muito. né, cara? Tive uma situação muito engraçada na academia, que tô treinando, fazendo um trabalho especial para core, para a parte de lombar, porque eu fico muito tempo sentado e tô tendo um desgaste muito grande nessa parte. E uma moça na academia falou, mas você faz o que da vida? Eu falo, não, eu sou streamer, eu trabalho com FIFA. Ela, você joga videogame? Sim. E você ganha vida com videogame? Eu falei, sim. E você tá sentindo dor por causa do videogame? Eu falo, sim. Porque eles não têm a noção e a dimensão do que é você, por exemplo, eu tenho amigos que jogam CS, que jogam Rainbow Six, que são jogos de pura estratégia. Cara, você já parou pra pensar que eles fazem treino tático, que também tem no futebol, mas de
4 horas, 5 horas de análise de jogada, análise de mapas, faz com todo um estudo dentre eles para dialogar, para poder encontrar a melhor jogada, o melhor jeito de poder sair daquela situação. Então, assim, é um mundo muito, muito forte hoje o dos esportes, porque não é mais diversão. A diversão, eu acredito muito que ela fica naquele cara que joga 2, 3 horas e ele ainda joga muito. A maioria dos caras chega em mim e fala, cara, eu jogo muito, eu sou muito bom. Você treina quantas horas por dia? Eu falo, cara, quando eu tô pro campeonato, umas 10, 12. Caramba, eu jogava 2, 3 e achava que já era muito. Não, é muito, mas você joga para divertir. A gente joga para treinar, para poder realmente tirar o máximo, 100% daquele jogo. E o que é mais incrível é que assim, ó, você treina, você dá seu máximo e você acha que tá no seu auge, Xande. Aí você vai e enfrenta um Nicolas lá da Argentina, que é um dos melhores do mundo. Cara, você para e, meu Deus do céu, o nível que ele tá é muito acima, você tem que dedicar muito mais. Aí você vai lá, treina, se dedica, faz um treinamento, tem coach, você faz trabalho com psicólogo, se prepara, aí aparece um cara lá da Suécia, lá aparece o Vergang também. Cara, a cada dia que passa, tá chegando num nível de profissionalismo dentro do esporte tão grande que se você não tiver uma estrutura física, mental e principalmente de equipe te dando todo o suporte fisicamente, psicologicamente, de estrutural também, de tanto de qualidade de tela, videogame, tudo, você não consegue performar perto dos caras que estão competindo, para você ver o nível que está hoje. Então, de fato, a alegria, a diversão, pelo menos pro lado dos esportes na parte profissional, ficou para trás tem muito tempo. Eu acho que esse é um paralelo importante. Quando o Senna introduz, o Ayrton Senna, né, para os mais jovens, inclusive vai fazer agora 30 anos da morte dele, no dia Sim. 1º de maio. O Senna meio que promove uma revolução ali, fazendo atividades físicas para dirigir um carro de Fórmula 1, porque tinha um impacto da força G muito grande. E hoje já está estabelecido, né? Qualquer piloto de Fórmula 1 precisa ter uma preparação física, como o Wendel está falando. De repente, no primeiro momento dos esportes eletrônicos, não. Mas hoje, num nível de profissionalismo que, se você se distrair 1 milésimo de segundo, no caso do futebol virtual, que eu acho que é mais fácil para todo mundo visualizar, né? Que são os jogos FIFA, PES, esses que você já deve ter visto por aí. 1 segundo de desatenção, meio milímetro de desatenção, você vai tomar um gol do seu adversário e no alto nível, qualquer erro é passível de punição. Aí, eu quero só adicionar nesse debate, porque eu acho que há muita, Wendel e Orlean também, uma espécie de confusão sobre o que é game e o que é esporte eletrônico. Mas peraí, o que é game e o que é esporte eletrônico é a mesma coisa? Não é? Não, não é. E rapidamente para explicar isso. Todo esporte eletrônico é um game, mas nem todo game é um esporte eletrônico. O Candy Exatamente. Crush que você joga por aí não é um esporte eletrônico, embora eu precise mudar esse exemplo que eu dou sempre, que o Candy Crush já passou a ter competições também. Mas vamos lá, um jogo que o Super Mario, por exemplo, que eu acho que é também fácil para todo mundo. Como ele não tem competições, ele é um game, mas ele não é um esporte eletrônico. Mas o CS, o League of Legends, o FIFA, entre outros jogos, eles têm competições internacionais atreladas, com equipes profissionais atuando, com jogadores profissionais atuando, com um conjunto de regras estabelecido atuando. E para deixar, agora que você já entendeu o que é esporte eletrônico, eu faria uma comparação, e aí eu quero perguntar ao Orleans se ele concorda com isso comigo. Quando a gente compara o esporte eletrônico com o futebol, que é o mais fácil, mais popular, talvez a gente comete um erro, porque o esporte eletrônico é muito heterogêneo, né? O futebol é uma modalidade só, mas eu acho que os esportes eletrônicos se assemelham mais aos esportes olímpicos, né? Tem esportes muito parecidos, como é o caso do que a gente chama de MOBA, né? Que são os multiplayers, né? Tem o caso do League of Legends, o Mobile Legends, que são parecidos e tem coisas muito diferentes, como, por exemplo, é o vôlei e a esgrima, que não tem nada a ver quando a gente fala de um FIFA e quando a gente fala de um Counter-Strike. É, do ponto de vista de um cara que teve num clube, assim, dá pra a gente entender o esporte eletrônico mais parecido com os esportes olímpicos? Eu acho que essa tua analogia ela é bem feliz porque, de fato, ela considera o esporte eletrônico como um grande guarda-chuva, né, de categorias, como você Sim. pode até dentro dos esportes olímpicos ter diferentes categorias também. Você pode ter as lutas, você pode ter o próprio atletismo com suas variações, os esportes coletivos, Uhum. os esportes aquáticos, né, e suas grandes variações. Mas eu acho que todos esses esportes eles passaram pela mesma evolução que o esporte eletrônico passa. Eu acho que o Wendel colocou muito bem essa questão. Quando você analisa até a própria história do futebol, vamos voltar à questão do futebol, Sim. há 40 anos atrás, você tinha no próprio futebol atletas que não tinham esse nível de preparo
que é exigido hoje. Era o atleta que ele era... Fumava, inclusive. Eu ia citar esse exemplo, né? Que ele era um amador que estava ali se profissionalizando. A gente tem hoje clubes no Brasil que também tem amadores que que jogam, né? E você tem aquele amador de final de semana, o peladeiro, tinha o amador que jogava dentro de um clube e você tinha a profissionalização. Durante muito tempo você tinha um atleta que fumava, um atleta que tinha uma vida que não era regrada, como o Wendel falou, né? Com todo esse apoio. Quando ele fala esse apoio do nutricionista, do psicólogo, do fisiologista, do médico do clube, ele está falando de clubes bem estruturados. E essa transformação aconteceu também no esporte eletrônico. Eu lembro quando a gente trouxe a visão de clube para o esporte eletrônico, com a entrada do Flamengo nisso, a gente viu muitos clubes que eram nativos do cenário, Sim. que eles não tinham esse nível de organização também. E não é uma crítica, era só uma evolução do que a gente via acontecendo. Então, os atletas ficavam em casas, né, que eram as gaming houses, a gente implantou o modelo de game office. Por quê? Porque você tem que separar, muitas vezes, na nossa visão, é claro que eu respeito outras visões. Acabou. Game office, o game house acabou praticamente. Eu lembro quando o pessoal trouxe pra gente, então, em geral é assim que se faz. Aqui não vai ser assim. Aqui a gente vai ter um local onde eles vão, onde eles treinam, onde eles fazem essas análises de tática, de estratégia, onde eles treinam, onde eles conversam, onde eles se planejam. Eu acho que o Wendel, ele colocou várias questões, né, que ajudam a dirimir totalmente essa questão do esporte ou não é esporte, né? Você tem toda a questão da mecânica, do preparo físico, do preparo psicológico, da discussão tática, da análise do competidor, né, das regras muito claras. Então, você tem vários fatores que tanto o esporte olímpico quanto o futebol convencional, né, que ele citou, quanto os esportes eletrônicos apresentam. E essa diferenciação entre do videogame para lazer e do esporte eletrônico, com todo um contexto, não só criativo, que ele também existe, mas competitivo, de regras, de premiações, de evolução de carreira, separam muito uma coisa da outra. Em geral, quem afirma que esporte não é esporte, ou esporte eletrônico não é esporte, vai ficar mais fácil, né, para quem está assistindo, em geral não viveu. Não viu na pele essa diferença da disciplina, da orientação, da tática, do contrato. Eu lembro quando a gente fez os primeiros contratos com os atletas, ele falou, eu nunca fiz isso no meu clube anterior, que você tinha o direito de imagem separado, né, da remuneração dele como atleta e como aquilo ia ser utilizado, o quanto que ele tinha que treinar, parar, respeitar toda a legislação cabível. Então eu acho que a entrada de um clube, no caso do Flamengo, mostrou um pouco essa diferença que você citou. Maravilha. E assim, o Flamengo foi campeão do League of Legends, né, do CBLOL. Aliás, eu quero só... A gente sempre aqui, Orlean, quando algum termo que é muito caro pra gente e talvez o público não conheça, a gente sempre explica. Gaming houses era uma forma de uma espécie de concentração dos jogadores. Só que não era uma concentração que o cara saía e ia embora para casa, não. Ele vivia na casa junto com seus companheiros de equipe, treinavam ali as horas do dia e dormiam naquele mesmo local. O esporte eletrônico já evoluiu para um ponto seguinte, agora são game offices. Você vai lá, trabalha, assim como um jogador de futebol treina e volta para sua casa. Que eu também acho que é o correto, né? Até porque você certamente que tem a sua profissão, não dorme no seu trabalho, salvo raríssimas exceções. Você dorme na sua casa, como é o caso também dos esportes eletrônicos. Quero continuar contigo, Orlean, porque é o seguinte, o Flamengo foi campeão em 2019 do principal campeonato de esportes aqui no Brasil, que é o CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends, da Riot Games, um campeonato super estruturado, com uma audiência que eu não vejo muitos esportes olímpicos tendo, inclusive. E o Flamengo chega num nível assim de modernização da coisa que torna até as ações orgânicas possíveis. Hoje há uma torcida organizada do Flamengo para o esporte eletrônico, a Ouro Barons, que aliás é bastante vocal nas redes sociais e coisas do tipo, né? Você imaginava que ia chegar nesse ponto? Olha, se eu falar que eu imaginava, eu vou estar mentindo, mas de alguma maneira, a história, quando você olha ela de trás para frente, ela um pouco que explica isso, Sim. né? Até essa discussão mesmo, que eu acho que também é uma discussão bem relevante. Por que começou no marketing? Não começou nos esportes Sim. olímpicos? Por que não começou, sei lá, numa área específica de esporte eletrônico? É porque foi uma resposta à torcida. Não foi uma ideia que saiu da minha cabeça porque, eu sou visionário. Não. Eu sou escutário, digamos assim, né? Nem sei se existe essa palavra. Mas ao invés de ter a visão, eu estava escutando o que a molecada estava falando no Twitter, o que estava vendo nas festinhas, o que os jovens falavam, como que o cara acompanhava o tio, o pai e tal. E aí,
quando você olha, né, de novo, de trás para frente, hoje existe uma torcida organizada porque existiu uma torcida. Porque alguém olhou essa preocupação da torcida e organizou o esporte para oferecer aquele Flamengo 24 horas por dia, que eu fico feliz que você tenha lembrado. Sim. Porque de fato era isso, né? E aí a gente vê pessoas como o Wendel, atletas como o Wendel, que ele estava citando ali, né? Mas eu acho que é bem legal porque quando a gente vê hoje o atleta que faz o treinamento, mas tem uma vida de influenciador também, às vezes até é difícil separar a hora que ele está treinando, a hora que ele está fazendo streaming. Sim. Mas essa demanda toda que ele tem a ver com isso. Quando você pega um atleta de futebol, que além de atleta de futebol, ele é influencer, ele é uma referência, ele também vive um pouco, né, Wendel? Acho que ele acaba vivendo essa pressão psicológica também. Ele não se desliga. Eu tô treinando e agora, sou outra pessoa, vou me posicionar nas redes sociais, né? Vou Exatamente. virar trapper Aliás, e tal, né? Posso só fazer uma coisa, você falando uma coisa dessa, eu preciso lembrar uma coisa. Trabalhava na TV Globo, né? Trabalhava no Globoesporte.com. E todas as vezes que lançava um FIFA novo, a gente ficava de olho no Twitter do Wendel, porque assim, ele era um fenômeno de audiência pra gente, porque todas as vezes que ele ou elogiava ou ele criticava o jogo, porque é muito vocal do jeito que ele é, independente, isso que é legal, né? O cara tem a moral de ali criticar o jogo também, cara, assim, a gente via e da mesma forma que você tinha que convencer internamente os seus pares de que aquilo ali era importante, eu, na posição de repórter, precisava convencer os diretores da TV Globo, que, cara, muito acostumados com futebol, cara, que meio que é isso aí? Pô, isso aí é Tradicional. videogame, isso aí não tem muito a ver com a gente, não, entendeu? E assim, eu fiz uma série de matérias com o Wendel. Aliás, se eu tivesse que pagar por hora de atenção do Wendel, ia tá devendo uma vida pra ele. E sem querer atrapalhar teu Sim, por fluxo, cara, mas quando a gente lançou o esporte eletrônico ali em 2017, a primeira coisa que a gente fez foi olhar ali no nosso elenco quem jogava videogame que poderia Sim. de alguma maneira ser levado. Então, o nosso lançamento, o Paquetá tava lá. Hoje tem uma equipe de esporte eletrônico. Viseu tava lá. E aí, cara, eles no lançamento jogaram, se enfrentaram, a gente transmitiu. E, cara, foi sensacional, porque mostra que não é assim o mundo do futebol convencional e o mundo dos esportes eletrônicos. É esporte, cara. Esporte é vida, esporte é educação, esporte é entretenimento, assim, muito mais do que só o jogo, né? É um contexto, é uma filosofia de vida para muita gente, é uma forma de sustento, como ele sofreu ali na academia, né? Que pessoas que ainda não viveram, ou que estão olhando o mundo ainda com olhos do passado, ainda não conseguiram cultural, né? realizar. E o nosso trabalho é mostrar isso, né, Wender? Mas é que eu acho que é meio que cultural, quando a gente vem falar de videogame, falar de esportes, a maioria da cabeça, desculpa até a ignorância de poder falar isso, mas ainda tem muito aquela cabeça, é coisa de vagabundo, é coisa de ator, do cara que vai ficar na frente de uma televisão jogando videogame, isso não é coisa de homem tá fazendo com 30 anos, mas é que, como eu falei, o futebol, um exemplo que você deu para mim que é perfeito, e eu amadureci muito como streamer, influenciador, jogador profissional de FIFA. Se eu tivesse 50% da cabeça que eu tenho hoje, depois que eu virei profissional de FIFA, quando eu era jogador de futebol, cara, eu era outra, eu tinha sido, eu teria outra carreira. Eu teria contratado um fisioterapeuta comigo, eu teria feito um trabalho estratégico de ganho de força diferente, porque eu não fazia isso fora de campo. Fora de campo, como eu falei, eu só seguia o que o clube mandava e ponto. Hoje não, hoje eu faço tudo que eu tenho que fazer e ainda quero melhorar cada vez mais, porque eu sei que eu dependo daquilo, eu sei que todo fruto que eu acabo colhendo vem muito do que eu planejo fora do meu trabalho em si. Então, da mesma forma que você acabou de dizer, quando você vê, por exemplo, um jogador que começa a destacar muito, você vê o Endrick, por exemplo, hoje. Ele deixou de ser jogador de futebol somente há muito tempo. Hoje ele é um popstar, hoje ele é um cara relevante, é um cara que tem uma opinião que interessa ao mundo inteiro. A namorada do cara interessa ao mundo inteiro. Então, tudo que é referente àquela pessoa vira pauta quase que mundial. Então, ele deixa de ser só jogador. Ele é uma personalidade. Então, acaba que você precisa ter um preparo muito forte, não só dentro de campo. O trabalho de campo ele é apenas mais um dentro do dia a dia do cara. E aí você só me permite, cara, eu prometo que é Por rápido, favor. porque você falou uma coisa que eu acho que é muito relevante. Eu acho que se os clubes tradicionais conhecessem mais o que se faz no mundo do esporte eletrônico para garantir essa maturidade que você falou, essa disciplina, essa vivência tática, essa visão do esporte, eu acho que os clubes iam aprender mais com o esporte eletrônico ao invés da gente ter essa crítica. Porque quando a gente olha a história de toda a indústria criativa, isso que você falou do preconceito ao atleta, ou ao músico, ao artista, cara, o rock enfrentou,
O funk Perfeito. ainda enfrenta, o jogador de futebol na época enfrentava, porque não era o esporte de elite. Então a gente vê, Exatamente. a evolução sempre passa por isso, por essa resistência inicial, esse preconceito, e quando você vê aquela indústria, aquele esporte, aquele contexto evolui, porque tem que enfrentar esse preconceito e tem que se estruturar para se provar. E quando você vê, acaba ocupando o espaço daquele que ficou para trás. Maravilha. Eu, Wendel, Exatamente. quero aqui que você fosse aqui pra gente, desse um mapa do teu dia. Como é que funciona o dia de um cara que tá prestes a competir? Você já falou ali muito das horas e tudo mais, mas pra gente que acorda, toma um café, lê a notícia do dia, vai pro trabalho, como é que é a rotina de um atleta profissional de esporte eletrônico? Eu vou te passar, Xande, a minha rotina quando eu estava competindo em alto nível, porque esse ano eu tive que acabar mudando, porque eu não estava conseguindo conciliar Sim. todas as minhas funções, vamos dizer, de pai, de esposo, de jogador profissional de FIFA, de streamer. Então, assim, tava muito corrido, eu tive que meio que abandonar um pouco a área profissional. Por quê? Porque o FIFA, no meu caso, e eu vou te dizer que eu acho que o FIFA é um dos jogos mais fáceis tecnicamente para você poder estudar, tá? Eu vou te dizer ali que se eu fosse do Rainbow Six, fosse do CS, cara, você vai passar ali fazendo parte técnica e tática, sei lá, umas 5 6 horas por dia, todos os dias. Mas a minha rotina era. O que acontecia muito? Eu ficava 10 horas, 12 horas por dia sentado numa cadeira. E eu vivi minha vida inteira como profissional de futebol. Então, eu tive que fazer uma adaptação de treinos na academia, fortalecer muito o abdômen, fortalecer muito o corpo, para que eu conseguisse ter rendimento nos esportes, porque eu estava chegando numa condição que eu não conseguia treinar, não conseguia, eu não estava rendendo. Então eu acordava todo dia bem cedo, umas 6 horas, levava meus filhos para escola, voltava, tomava um café, já ia para academia, fazia um treino bem legal. Quando eu chegava 10 horas, das 10 horas até ali meio-dia e meia, 1 hora, eu fazia parte de estudo. O que que acontece muito no FIFA? O FIFA ele acaba tendo, não só o FIFA, mas o futebol digital em si. Você acaba tendo metas durante a temporada. Por exemplo, agora, no momento atual do FIFA, tem um meta que se chama jogada aérea do Haaland, por exemplo. Ele tem um Playstyle Plus Então, específico. Wendel, cabe explicar o Oi. que que é meta. Meta é a melhor forma de se jogar o jogo naquele momento, né? É a melhor Naquele estratégia para aquele momento. momento. Exatamente. Então, não basta você jogar do jeito que você quer e não basta você jogar da maneira que você joga melhor. Mas você precisa se adequar a um meta do momento para que você possa realmente, de fato, ganhar dos melhores no mundo naquela, vamos dizer, a meta atual. Então, hoje, você precisa aprender a fazer as jogadas aéreas com o Haaland, isso inclui fazer time de shot. Time de shot é um meta também de você poder acertar o tempo exato do chute, que ele faz o movimento da força para que quando você bata na bola, você tenha uma precisão maior. E isso é um treino também que leva, sei lá, acho que meses para você poder chegar numa consciência corporal de nem ter que pensar muito, poder acertar na 80, 90% das vezes. Então, eu fazia um treino ali das 10 horas até 1 hora mais ou menos, parte tática, estudava, assistia outras lives, assistia outros jogadores competindo, assistia competições na Europa, fazia um mapeamento ali do que eles estavam fazendo, e aí, mais ou menos, almoçava, e quando eram umas 3, 4 horas, a gente, quando eu estava, por exemplo, na Miners, no Fluxo não tem, né, mas na Miners a gente tinha era mais profissional do FIFA, então a gente tinha um coach de FIFA que a gente analisava as jogadas que eles estavam fazendo e nós destrinchávamos como fazer e como aplicar para o Brasil, porque ainda tem a questão de qualidade de internet, porque aqui o jogo é jogado de uma velocidade diferente, que até parece muito com o futebol real. Na Europa, a dinâmica é diferente. No Brasil, o futebol é jogado diferente também. Incrivelmente, no futebol digital é a mesma coisa. O jeito de jogar aqui é diferente, o meta muda um pouco, a execução da jogada muda um pouco, então a gente estudava muito como adaptar e fazer um meta da melhor maneira aqui no Brasil. Então eu fazia ali mais 2, 3, 4 horas de treino com a galera, jogadas específicas, dribles específicos, como barrel roll, drag back, entre outros milhares de dribles que tem também no FIFA. Então, quando eu acabava ali pelas 6, 7 horas, eu ia começar a fazer live. Então eu começava minha live umas 6, 7 horas, aí jantava na live, ali pelas 7h30, 8 horas também. E quando dava 11 horas, 11h30, meia-noite, eu tentava fechar a live, que por muitas das vezes também não conseguia, porque ainda tem a questão da live quando é muito boa, você tá na resenha, tá brincando, e vai ali 1, 2 horas da manhã. Então, essa era mais ou menos o meu dia a dia como profissional. E você achou que era só ligar o videogame e jogar, né? E essa é a diferença entre o profissional e o cara que tá se divertindo. O cara que tá se divertindo é o seguinte: cansou, eu parei.
O profissional não. O profissional cansou, tem que continuar. Não tem muita coisa. Agora, Wendel, eu quero te perguntar, porque assim, essa era uma pergunta muito importante aqui pra gente, visto que a gente atinge muitos professores, alunos, né, que estão em idade escolar e tudo mais. E claro, a gente sabe que não dá para abandonar estudos para ser jogador de futebol, ser jogador de esporte eletrônico ou coisas do tipo. Você estava me dizendo aqui que tem uma série de coisas, de matemáticas e tudo mais, no FIFA, que é um jogo de futebol virtual. Você precisa modular o seu time, né? Precisa ter uma estratégia ali, precisa ter conhecimentos, inclusive matemática, né? Então, assim, todo esse conhecimento escolar ajuda também no fortalecimento de um atleta profissional, né? Nossa, Xande, essa parte é a parte que eu mais sofro. E eu sim, de verdade, no meu coração. É muito, para mim pesa muito, porque assim, eu não tive estudo porque eu comecei a jogar no futebol, eu fui profissional, eu tinha 15 anos. Então eu parei no primeiro ano do ensino médio. Eu não tive essa oportunidade de poder ali terminar os estudos e tal. Então, o que acontece muito? O danado do FIFA, ele tem uma questão que é muito engraçada. O pessoal acha que é FIFA, é futebol. Só que tem a variação dentro do game, ela é tão difícil, ela é tão complexa, é tão complicado de você tentar explicar isso para uma pessoa normal. Porque lembra que eu te falei que hoje um dos jogadores de futebol, ele acorda, vai lá, treina e volta para casa? Hoje, Sim. um competidor profissional de FIFA, ele tem que comprar o jogo, aprender com o jogo, aí ele vai aprender sobre mercado financeiro, ele vai aprender sobre trader, ele vai aprender sobre investimento, tá? E lembre que isso é um jogo de futebol, tá? Você vai aprender sobre investimento, gerenciamento de grupo, gerenciamento de elenco, porque a gente tem que fazer de acordo com a semana, vai saindo DMS de cartas que você pode fazer no up no seu time. Quando você tira algumas cartas que normalmente valem alguma grana, você tem que fazer a avaliação do mercado. Se tem algum tipo de evento que pode valorizar ou desvalorizar aquela carta, para que você possa vender no máximo possível o jogador, porque você precisa fazer um gerenciamento para você ter o melhor time possível. Porque hoje você precisa ter um Ronaldo fenômeno no seu ataque. Mas para você ter um Ronaldo fenômeno, ou você gasta muita grana real, falo financeiramente de real mesmo, ou você é um Sim. cara que gere um grupo e um time muito bem a ponto de fazer trade, que é comprar cartas que estão no mercado em baixa para você depois vender em alta, aproveitar jogadores que estão se destacando, que é engraçado também mais uma vez. Por exemplo, se eu tenho no meu time, vamos dizer que eu tenho o Paquetá, eu sou fã, sou flamenguista também, já deixando o Leandro ficar Sim. sabendo que eu sou flamenguista roxo. Se você tem um Paquetá no seu time e você tem uma carta informe dele, informe significa que ele saiu na seleção da semana do EA Sports. O que significa? Significa que essa carta vai ser mais valorizada e ela tende a permanecer durante a semana que ela está em mercado, ela permanece ali, vamos dizer, a 50 mil coins. Mas quando acaba essa semana e entra outra semana, outra seleção, esse Lucas Paquetá, por exemplo, ele deixa de sair nas cartinhas, ele fica mais escasso dentro do mercado e naturalmente, valoriza-se mais. Então, eu teria que, na minha cabeça de empreendedor ali, de investidor, eu pego toda a grana que eu tenho no clube, compro tudo o que eu puder de Lucas Paquetá, espero sair, por exemplo, do mercado para poder valorizar mais e depois eu vendo ela em alta. E isso tudo, juntando, tem que sincronizar entre gameplay, estudar o jogo. Então, hoje você precisa ter toda uma gama, sem contar que saber falar inglês hoje é importantíssimo, porque os conteúdos, os gringos, eles têm uma qualidade e eles parecem ter quase que uma vantagem sobre informações, sobre o mercado, sobre o próprio jogo. Então, a galera que sabe falar inglês, que entende e tem uma fluência muito grande, leva muita vantagem sobre a galera. Então, hoje você ter a parte escolar, você saber falar o inglês, você poder saber de matemática, saber de tudo, porque ainda tem a questão que quando você compra uma carta, você compra ela pelo um valor, quando você vende, você perde 5% para a EA, que aí ainda pega 5% da venda que você faz. Então, cara, é um mercado, não é um jogo de futebol simples. Por isso que eu falei, já foi a época de jogar videogame brincando. Hoje você tem que praticamente, eu falo que você faz um doutorado, um pós-doutorado, mestrado, você faz tudo dentro do FIFA hoje. Olha, cara, que aula, hein? Que aula. E não só pra isso, o Wendel falou, citou o inglês pra outros jogos também. E assim, ele deu a experiência do futebol virtual, mas você tem outros jogos, por exemplo, que você precisa comprar equipamentos, então você precisa ter conhecimentos matemáticos, saber um pouquinho da estratégia de que esse é o momento de comprar isso, esse é o momento Exatamente. de onde comprar isso,
que é o caso do Counter-Strike. Então, assim, é fundamental que você tenha atenção também naquelas soft skills que a gente chama, né? Que são conhecimentos de matemática, de português, até porque se você virar um atleta profissional, você precisa ler o seu contrato, até mais do seu advogado, porque, afinal de contas, é a sua vida. Muito. De ler também as atualizações do jogo, que toda hora muda, porque justamente para manter o jogo vivo, né? Então, essas soft skills são importantíssimas e é isso que você faz também no seu colégio, na sua faculdade, enfim, na sua instituição de ensino, onde quer que você esteja. E aqui, Daniel, quero te fazer agora pra gente... Já entendemos que isso aqui é um esporte, né? E se é um esporte, por que não tá nas Olimpíadas? E aí eu queria te perguntar do ponto de vista de um cara que entende de marketing e conseguiu fazer um transatlântico como o Flamengo manobrar em direção do esporte eletrônico. Fosse você presidente do COI, Comitê Olímpico Internacional, hoje o Thomas Bach já se posicionou favorável depois de um longo tempo, uma longa discussão sobre os esportes olímpicos, se estarem no programa olímpico ou não. Ao que parece, o Comitê Olímpico Internacional fará uma Olimpíada exclusiva de esportes eletrônicos. Você acha que esse é o caminho mesmo? Você acha que o Comitê Olímpico não dá mais para ignorar o movimento do esporte eletrônico? Que não dá para ignorar, não tem a menor dúvida. Se a melhor estratégia é fazer um campeonato específico, umas Olimpíadas específicas do esporte eletrônico, ou integrar isso à Olimpíada mais tradicional, de fato, eu acho que são duas estratégias que têm prós e contras. Eu acho que uma Olimpíada específica vai dar muita visibilidade, mas vai ser mais endêmica, vai atrair num primeiro momento quem já conhece de alguma maneira o cenário. E isso é o significado da palavra endêmico, né? É catequizar os já catequizados, é isso? Isso. Quando a gente lançou no clube, né, a gente rapidamente conseguiu 7 patrocinadores. Todos eles, né, me falaram na época, aprendi também, eu não sabia essa palavra, né, que era endêmico no sentido, já estão ali. É o do monitor, é o da plataforma de streaming, Sim. é o sei lá, é alguém que já tem uma bebida específica que já faz, né? Ou é um aparelho de barbear específico que já está ali. E aí, um grande salto foi a gente atrair quem estava fora. Foi começar a atrair marcas que patrocinavam um clube de futebol, ou que não patrocinavam nem um clube de futebol e nem esporte eletrônico, porque não queriam associar a marca ao futebol, por vários motivos que não cabem aqui, e também não tinham ainda se alertado essa questão do mundo eletrônico, né, do mundo dos jogos eletrônicos. Naquele momento, uma grande vantagem que eu acho que ajuda a responder essa pergunta é, quando você fazia marketing no futebol, você tem muito menos indicadores de performance. O que significa isso? Você tem muito menos indicadores para saber se uma ação que você está fazendo está funcionando ou não. Perfeito. Hoje em dia você até tem mais, porque você usa redes sociais, você usa plataformas, você produz conteúdo, mas quando a gente começou a mostrar para as marcas qual era a grande vantagem de estar no mundo de esportes eletrônicos, eu sabia precisamente qual era o perfil de quem estava assistindo, cada hora que estava assistindo, quanto era aproximadamente a renda, a capacidade de consumo. Então foi muito bom poder conversar com diretores, diretoras de marketing, gerentes de marketing dos... Por isso que estar no marketing era importante naquele momento, não só por conta do torcedor, mas por conta dessa capacidade de discutir. E eu acho que uma Olimpíada focada no esporte eletrônico vai começar com esse público já, digamos assim, cativado, mas vai romper essas barreiras, como você falou aí em algum momento, né? Apresenta para um amigo e tal. Cara, ganhando projeção em grandes redes de TV, nas grandes plataformas de streaming, nas grandes plataformas midiáticas e tendo grandes embaixadores, como o próprio Wendel, como outros esportistas, às vezes até do esporte mais tradicional que curtem o cenário, eu acho que a gente rompe uma barreira de uma maneira mais fácil do que ficar um apêndice, digamos assim, nos Jogos Olímpicos ofuscado, né? Exatamente, Isso. Porque eu quero ver, né? Nas Olimpíadas eu quero ver o skate, por exemplo, porque todo mundo se apaixonou nas últimas Olimpíadas. Talvez eu queira ver o futebol virtual, mas será que eu vou ter o mesmo espaço? Eu acho que a gente consegue fazer um trabalho muito bom, começando de maneira separada e começando a construir pontes. Eu não tinha pensado nisso. E você me falando isso, já me veio aqui a cabeça que, assim, a Olimpíada de Inverno não conversa com o brasileiro, né? Principalmente com o carioca aqui, né? Pô, aqui inverno, o nosso inverno é se acordou mais tarde, naquele dia, perdeu um inverno aqui no Rio de Janeiro. Mas eu sou aficionado pelo curling. Cara, e o do trenó lá, que agora eu vou esquecer o nome do esporte, né? Ai, eu não vou lembrar o nome do trenozinho lá, descendo. Eu lembro da Jamaica. Exatamente, Jamaica abaixo de zero, né? Aquele filme maravilhoso. Bobsled é o nome da modalidade. E, cara, não é próximo a mim, eu não assisto, mas, cara, na Olimpíada de Inverno eu quero ver o tal do curling e o bobsled.
E até às vezes tem brasileiros, mas muito pouquinhos, né? Então acho que a Olimpíada do Esporte Eletrônico pode ser isso. Pode ser a primeira oportunidade de. é, Como hoje todos os esportes eletrônicos estão na Twitch, no YouTube, até distante de um certo tipo de público, né? Mas a Olimpíada pode ser o seguinte: pô, vou dar uma chance pra assistir aquilo ali. Espero que não caia no LoL, porque é tão difícil entender. A curva de aprendizado é tão grande que caia primeiro no futebol, aí depois vai pro CS. Depois vai pro LoL. Eu adoro o LoL, aliás. É a experiência de esporte eletrônico, para mim, mais bem sucedida ao redor do mundo. Embora tenha aí uma boa discussão com o CS e também com o futebol virtual. Wendel, o que você acha, cara? Olimpíadas muda. Tá na hora da gente discutir sobre isso? Já passou da hora? Cara, eu concordo muito com o que o Daniel falou. Por mais que eu não veja as Olimpíadas separadamente, assim, tratadas dos esportes, porque, de uma certa maneira, eles estão falando pra gente que ainda não é esporte, né? Estão dando atenção, estão abrindo espaço, mas eu acredito que, de alguma maneira, a gente tem sempre que começar a, dar a colocar nossa cara, colocar a nossa torcida, o nosso amor pelo mundo dos esportes. Tanto é que se você que tem os números aí, que você que participa mais dentro, aí você pode falar. Você pega o que é um evento de um Major de CS, que foi no Rio. Que loucura que não é, que eu fui em Portugal também, participei de um evento há uns 2 anos atrás, dentro de um ginásio. Eu não acreditava, eu nunca tinha sentido aquilo. Juro pra você que eu nunca tinha sentido aquilo. Tinha acho que 40 mil pessoas dentro da arena. Mano, 40 mil pessoas. E o time, o Fallen tava jogando, tava no auge, os caras tava voando. Cara, que coisa mais gostosa, sensação gostosa de poder sentir aquilo. Então, eu acredito muito que, por mais que não seja a melhor das oportunidades, a gente tem que começar de alguma maneira mostrando a nossa cara, o que tem de melhor no mundo dos esportes. E o mundo dos esportes sabe como é que é, né? O LoL, principalmente o CS, ele é muito forte, a torcida é muito forte quando precisa, vai mesmo. E eu acredito que tendo oportunidade, tendo essas Olimpíadas, tendo uma visibilidade maior, da nossa parte que não vai faltar não, porque quando tem eventos você já sabe como é que é, o brasileiro ama, o brasileiro curte demais. E eu tenho certeza que se eles derem uma aberturinha assim pra gente, depois eles não vão conseguir não, eles vão ter que dar o braço a É isso aí. torcer, porque a gente vai engolir, cara, não tem como. Eu falo isso há, sei lá, tem 3, 4 anos que eu falo pra todo mundo. Quando eu falei que eu ia pro mundo dos esportes, todo mundo falava pra mim assim: você é maluco, você é doido. Como é que você sai do futebol? E eu falava: gente, vocês não têm noção do que é o mundo dos esportes. Isso vai virar imenso, vai ficar. Não, mas não tem como. Cara, hoje eu fico indignado, a minha maior briga, inclusive com o Goiás, que é o time que eu joguei, que fui criado, formado lá. Gente, você vê o quanto os clubes de futebol hoje estão perdendo garotos, perdendo essa torcida jovem do mundo dos esportes, e eles não fazem nenhum tipo de conexão, não fazem nenhum tipo de trabalho em conjunto ali para que você possa trazer essa galera para perto do clube, para perto do esporte tradicional, porque não é porque você faz, porque você joga o esporte, que você não pode praticar o esporte, não é porque você está no esporte, você não pode praticar o esporte. Então, acho que tem como fazer um trabalho, tem como a gente mostrar mais a nossa cara, até porque, cara, eu tenho uma experiência que eu gosto de contar sempre, Daniel. Eu tive alguns momentos da minha vida, como jogador de futebol, que foram muito marcantes para mim. Por exemplo, meu primeiro gol no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, minha convocação para a seleção, ter sido campeão com a seleção, ganhado o prêmio Puskás. E eu jamais na minha vida poderia achar que, nem por um segundo, que um dia eu ia fazer um gol num videogame e eu ia ter uma sensação tão gostosa quanto todas essas que eu acabei de falar para você. Eu consegui classificar um campeonato para Paris, que eu estava sendo pressionado, todo mundo falava que eu já estava velho, eu já tinha ficado acho quase 2 anos sem poder classificar para o Mundial, porque eu não conseguia bater de frente com os caras, eu treinei, dediquei, cara, eu fiquei uns 6 meses assim, dedicando quase que meu tempo full time para isso, e eu consegui classificar, eu chorei tanto esse dia, eu senti uma emoção tão grande, e eu falo para as pessoas, cara, vocês não têm noção o que que é o mundo dos esportes, vocês não sabem o que representa, vocês não têm noção do tamanho que é, e eu ainda sou ousado em afirmar que eu acho que ainda está só no início. Para mim, é daqui para mais, viu? Para mim é só o início, porque a gente tem muito a crescer ainda. Concordo Eu 100%. também acho. E aí tem dois pontos que eu queria falar com relação a essa questão de começar separado, porque eu fiquei muito impactado quando eu comecei a frequentar eventos de esportes eletrônicos e eu pensei assim, cara,
essa galera sabe fazer entretenimento com esporte muito melhor que muito esporte que já está aí há bastante tempo. Muito, A primeira final muito. que eu fui, que a gente infelizmente perdeu, que foi lá em Porto Alegre, eu lembro que eu cheguei assim, eu olhei aquela preparação, a recepção, as pessoas, a galera com a camisa do. Cerimônia de abertura com o Emicida. Diferente. Não, pô, essa mesma, cara, não é só um joguinho e tal. Cara, eu fico arrepiado até hoje, de novo, assim, tipo, 7 anos depois. E que a gente fez o primeiro, né? Era League of Legends, e assim, eu tava ainda aprendendo. Eu sabia que era emocionante e tal, e aí a gente fez o primeiro ponto, né? Matou o primeiro jogador adversário, não gosto de falar matar, porque é Sim. fantasia e tal, mas por isso que a gente também não foi em Counter-Strike, que é mais abate. violento. Abateu o primeiro adversário, e aí todo mundo comemorou, todo mundo. Aí eu virei pro rapaz que tava do meu lado, que era do meu time, lá eu falei, caraca, a torcida tá toda com a gente e tal. Aí, pô, os caras empataram, até todo mundo comemorou de novo. Eu falei, não entendi nada. Ele falou, pra quem que eles estão torcendo? Ele falou, pro jogo, Daniel, pro jogo. Não é pra gente, nem pra eles, é pro jogo. E aí eu falei assim, cara, o futebol tem que aprender com essa galera. Aí a primeira, eu tentei ser engraçadinho no futebol, né? Tentar fazer uma ambiência de estádio diferente, digamos assim, mais moderna, mais de entretenimento. Eu tomei uma bronca de vários É, jornalistas, né? Que eu não Sim. vou citar o nome, falar, esse pessoal tá achando que sim. futebol é isso e tal. Eu falei, cara, Muito é conservador, muito né? mais que futebol. E aí eu acho que a gente fazer esporte eletrônico numa Olimpíada específica, a gente vai, claro que aprender muito, ensinar muito, mostrar que é É, possível fazer um tipo de entretenimento. E o segundo ponto, que eu acho que a gente perde muito a não estimular o esporte eletrônico como esporte, porque ele é inclusivo. Tá? aí, nossa, você tocou num O ponto Wendel, primordial. o Wendel falou muito essa coisa do preparar o core, ir para academia. Sim, é importante, né, certo tipo de preparação. Mas às vezes o garoto, a menina que não tem o talento físico para determinado esporte, pode encontrar em todas essas modalidades outras oportunidades. Então é o garoto que é mais ligado à matemática, à STEAM, né, aquelas tecnologias e tal, que pô, quer jogar no futebol, mas ali não tem a habilidade motora com as pernas do mesmo jeito, ele pode se encontrar no futebol virtual, no League of Legends, ou até mesmo em outras modalidades diversificadas. Então, mostrar para o mundo que a gente sabe fazer entretenimento, e eu concordo com ele, a gente está só no começo. Eu falava que a gente estava só no começo lá em 2016, Aham, 2017. A gente aham, ainda está no começo, apesar de ter crescido é, muito, e entender o esporte. Claro que a gente não sei se a gente vai ter tempo de falar do lado que a gente precisa ter atenção no esporte eletrônico, no uso dos videogames. Acho que a gente fala muito no tem. jovem, é Perfeito. importante falar É. isso também. Mas Daniel, ser inclusivo. Fala aí, manda ver. deixa eu completar uma coisa para você, que essa parte mais gostosa que eu mais amo de falar. Quando eu falo, por exemplo, tem que trabalhar o core, tem que trabalhar a parte, uma coisa que eu vi muito isso no início dos esportes, eu acho que hoje está muito melhor, mas eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, que para mim é o maior exemplo que eu já vi, eu particularmente vi. No futebol real, você não tem espaço para o gordinho, você não tem espaço para quem não tem para quem tem uma deficiência, que não tem um problema, sei lá, num braço, numa perna. No futebol real você não tem, tá? No mundo dos esportes, além de você ter essa parte de inclusão, eu tenho um amigo que hoje é meu amigo, conheci através dos esportes, e ele joga FIFA comigo, eu acabei ensinando ele, fiz um coach com ele, e eu fiquei impressionado. Por quê? Porque, eu não sei se o Xande conhece o Firmezinha. Sim, O conheço, Firmezinha, claro. ele nasceu com problemas e ele não tem os dois braços. Ele não tem os dois braços. E ele me falava, Wendel, cara, eu sinto dificuldade, as pessoas me veem com um problema, cara, e eu consigo fazer as coisas. E quando eu não consigo, eu me adapto. Eu vou treinar, vou fazer tudo que eu preciso fazer para poder jogar. Eu falava assim, cara, você quer tentar jogar o FIFA? Ele é difícil. Eu comecei a jogar com ele, explicar, tentei ensinar, ele foi se adaptando para ele conseguir jogar de uma maneira. Ele conseguia, ele colocava o controle meio que perto da parede. Quando ele queria apertar algum botão, um R2, um R3, ele empurrava o controle, Xande. Era absurdo isso, absurdo. E hoje ele chegou a um nível que ele pega 16 vitórias, 14 vitórias, 15 vitórias de 20 jogos de um modo competitivo dentro do FIFA. Cara, ele não tem os dois braços, ele joga com os pés, entendeu? Olha que nível absurdo de inclusão, onde você coloca um cara que não tem os dois braços, joga de uma qualidade absurda. É lindo ver ele jogar. Então, eu acho que essa parte de inclusão dos esportes, ela é maravilhosa, cara. Ela te dá abertura para que todo e qualquer pessoa que queira jogar, basta dedicar. Então, assim, quando você começa a fazer, que você começa a levar um pouco mais a sério, claro que você vai querer
se preparar melhor, porque você vai querer ter um resultado melhor. Que no meu caso é para que não tenha dor nas costas, para que eu consiga fazer atividades, beleza. Mas, cara, esse exemplo do filmezinho para mim é um absurdo. Você vê um cara que não tem os dois braços. E a gente ri muito da live, porque eu falo, cara, ele, mesmo com todos os problemas que ele tem, ele joga melhor que 80% dos meus alunos, velho. É absurdo isso. Então, eu, não, eu acho que a gente nunca vai ver isso no futebol, porque não tem espaço para isso. E o mundo dos esportes, ele te abre um mundo de possibilidades onde a gente pode, sim, fazer essa inclusão. E eles, cara, eu fico feliz de poder fazer parte desse início também dessa galera que joga. Uma grande lição. E assim, o esporte eletrônico, cabe dizer também, é um esporte misto, né? Homens e Uhum. mulheres podem jogar juntos, né? O que a Também. gente não vê É na muito maior inclusivo, parte cara. dos. Na maior parte não, por exemplo, 99% dos esportes, eles são esportes divididos por gênero, né? Ainda tem ainda uma grande discussão sobre a ampla masculinização dos esportes eletrônicos, assim como os videogames também, num primeiro momento era muito voltado para o público masculino. Hoje até pesquisas mostram que está equilibrado, homens e mulheres jogam igualmente no Brasil, mas os esportes eletrônicos ainda é um campo bastante dominado por homens. Aliás, discutimos isso aqui no Multigames, falando sobre o esporte eletrônico e sobre o olhar da mulher nesse ponto, mas esse é um assunto fundamental. Para a gente ir caminhando para o fim do nosso programa, se é esporte, tem ídolo, né? O Wendel é ídolo de uma geração, da mesma forma como outros jogadores de futebol, também os jogadores de futebol ou jogadores de vôlei, o Giba, né? Tô vendo muitas coisas do Giba ultimamente, não sei porquê, mas ele tá bastante presente nas redes sociais, mas foi um ídolo da minha geração ali, eu gosto muito de vôlei. Ayrton Senna, nós falamos aqui também, o esporte é feito de ídolos. Aliás, trabalhei uma parte da minha vida com o João Henrique Areias também, que é um companheiro de marketing Sim, mas do bem. Daniel Orlean, também foi diretor de marketing do Flamengo, na época do Zico e coisas do tipo. E ele me dizia o seguinte, cara, não existe sucesso no futebol sem a formação de ídolos, com títulos e coisas do tipo. E a entrada do Flamengo no esporte eletrônico foi tão assertiva que vocês foram lá e pegaram o principal nome do League of Legends brasileiro, que é o Felipe BRTT, que por um acaso é flamenguista também, mas eu queria que Uhum. você contasse um pouquinho sobre essa experiência, cara. Você imaginava que esse cara... Porque assim, hoje o esporte eletrônico evoluiu, o cara torce pro clube, mas naquela época ele torcia pro jogador, né? Se ele Sim. mudasse de clube, eu ia lá junto com ele. E foi fundamental na estratégia de vocês? Não, foi com certeza e fez parte, tá, do processo. Quando a gente fez aquele estudo que eu te contei, a gente mapeou como que a gente poderia, porque a gente não entrou, apesar do Flamengo, né, ser reconhecido como nunca ter sido rebaixado no esporte, a gente brinca muito, né, Sim. sem clubismo, mas fala muito sobre isso. É a verdade. No esporte eletrônico, a gente tomou uma decisão de entrar no circuito desafiante. Exatamente. A gente não entrou no primeiro, né, no Que era CBLOL. o circuito desafiante é a segunda divisão do League Equivalente of à segunda Legends divisão. brasileiro. Isso. É quem tá ali desafiando, né, para entrar na divisão principal. E aí a gente entrou numa época que era possível você comprar um clube, né? A gente comprou um clube que participava do circuito desafiante e a gente disponibilizou uma verba para o pessoal que era nosso parceiro, o pessoal da Golfert na época, Sim. para, cara, vamos montar esse plantel. Mas a gente tem que montar de uma forma que o time seja competitivo, mas que ao mesmo tempo ocupe um espaço na cabeça das pessoas, né? Tanto para o torcedor rubro-negro, que vai torcer independente de quem esteja, quanto para atrair exatamente esse torcedor, né? Tem uma frase que se fala muito no mercado hoje do esporte, que é players are the new players, né? Sim. Que, na verdade, antigamente a gente era só o clube e agora a gente tem também as grandes referências. Então, você tem o Wendel no esporte eletrônico, você tem o Messi, Cristiano Ronaldo, né? Você tem o Neymar, você tem esses... Sim. Temos vários Gabigol, crescendo no aí, caso do Gabigol, Vinícius Júnior, Paquetá, aqueles que você acompanha para onde está. Você viu que ele falou, o Paquetá, porque eu sou rubro-negro. Paquetá já não joga no Flamengo há um tempo, mas ele faz essa referência aos dois, porque a gente acompanha os nossos ídolos. E a gente fez o contrário, a gente falou, cara, quem é a grande referência e que a gente consegue trazer? E o BRTT naquela época foi uma grande escolha. A gente trouxe também os coreanos para ajudar a dar uma puxada ali de qualidade. E aí Os coreanos estão para o LoL como o Brasil está para o futebol. esteve, né? Bravo. Boa discussão, Na época do boa Wendel, na época do Wendel, cara, a gente era o formador de Sim. grandes atletas e os coreanos, né? Coreia do Sul é a formadora, mas ele citou vários ali também, né? No argentino, o sueco, se eu não me engano. Cada esporte eletrônico tem o seu país ali, Isso. o maior potencial. A gente é a Isso. grande potência, talvez, no CS. E aí, pro LoL, eram os coreanos. Então, desde o início, que vocês falaram da educação
Cara, todos eles tinham que entender um conversando inglês com o outro. A gente até contratou uma tradutora, uma intérprete para acompanhar ali, mas eles conversavam em inglês, né? Eles estavam se comunicando e a comunicação no esporte eletrônico é fundamental. O Wendel falou muito da parte matemática, da cabeça de investimento, de Cabe saber. dizer aqui que o League of Legends é um jogo formado por 5 jogadores jogando simultaneamente. O FIFA é um esporte Sim, individual e agora tem até o Ó, modo competitivo, né? O co-op, né? O cooperativo. Mas o League of Legends perfeito. por isso que tem Sempre essa me ajuda comunicação. nessa tradução aí pra Sim, galera, porque com pra mim certeza. muitos conceitos entraram ao longo do Sim. tempo, né? E a comunicação eu ficava acompanhando, assim, no rádio também. Cara, eles se comunicando, eles falando, e muitas decisões eram tomadas em conjunto. Às vezes no futebol você tem que entender como teu parceiro gosta de receber a bola, né? O Gabigol brincou outro dia com a Arrascaeta, né? Ele Sim. sabe onde colocar a bola, ou o Bruno Henrique, eu não me lembro exatamente quem foi, mas no League of Legends eles sabiam, eles se planejavam, mas eles se comunicavam muito. Então a gente trouxe ídolos, né? Trouxemos o Goku, trouxemos o Shrimp também, trouxemos uma galera super bacana para poder formar um time competitivo. E aí a gente ficou em vice, né, no circuito desafiante, jogamos com o que estava sendo rebaixado e entramos no CBLOL, né, no circuito da primeira divisão ali. Então foi fundamental trazer um time forte. Ali a gente reviu algumas estratégias do ponto de vista de comissão técnica e aí ficou super competitivo até em 2019 a gente ganhar No Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro, Jonessi Arena. Foi por um momento. Tem um vídeo meu que roda por aí, galera me sacaneando, eu chorando enrolado na bandeira, né? Eu falei, pô, vocês não acreditaram no começo, mas obrigado pra todo mundo e tal. Porque, porra, emocionante pra caramba. E meu filho me acompanhando muito nisso, né? Hoje ele tem 9 anos. Então você vê ali ele 4, 5, 6 anos. Papai, eu quero ver o Flamengo no videogame, né? Eu nem explicar pra ele a diferença de videogame e esporte eletrônico. Vambora, filho, é Sim. Flamengo, né? E às vezes ele me perguntava, cadê, papai? Cadê o Flamengo? Então, assim, foi muito legal ter os ídolos, mas pra gente era importante que o clube fosse O carro-chefe. o carro-chefe disso tudo. Maravilha, cara. E assim, eu fiquei encantado mesmo com a trajetória do Flamengo ali nos primeiros anos. E até um movimento diferente, né? O futebol é muita coisa do pai pro filho, né? Uhum, Eu sou fluminense. E eu sou fluminense porque meu pai é tricolor, sim. né? Sou fluminense por causa do gol de barriga do Renato Gaúcho. Inclusive, tenho 2 flamenguistas na mesa aqui. Não podia deixar de fazer essa referência aqui. Mas eu sou tricolor por causa disso. E o esporte eletrônico tem essa coisa do filho chamar o pai pra assistir. Olha o que eu acompanho, né? E outra coisa também de rejuvenescimento de torcida, que é Sim. algo muito interessante. Olha, a gente poderia ficar aqui mais 3, 4, 5 horas discutindo esporte eletrônico, mas quero aqui abrir aquele espacinho no final para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o que está fazendo, como que a gente acompanha. Começando por você, Wendel, amigo. Como é que as pessoas fazem? Para quem não mora no planeta Terra ou que não É. acompanha esporte eletrônico, né, e ainda não te conhece ainda, como é que acessa suas lives? O que você tem feito atualmente hoje? Como é que as pessoas te acompanham? hoje eu tenho feito um trabalho mais voltado para lives, né? Faço devido à grande pedido da galera, o pessoal tem sofrido muito para jogar o FIFA. Eu acabei criando um modo de um coach mais propriamente falando para a galera poder aprender. E eu faço live na Twitch todos os dias. Inclusive vai começar, eu sempre começa às 18, 18h30. Faço uma livezinha pra galera. Normalmente a gente joga WL no final de semana. E então, pra galera que quiser me acompanhar, é twitch.tv/Wendel Lira. Colocou isso, vai aparecer lá. E também no YouTube, Wendel Lira. Eu acabo postando tudo, os recortes da live, faço tutorial, coach de marcação, de ataque. Quem quiser melhorar no Fifinha, é só colar lá que vai aprender um pouquinho. Aliás, o Wendel Lira está no Fluxo, que é uma equipe fundada pelo Bruno Nobru, que é um atleta Nobru e Serol. Nobru e Serol, que é também um streamer também. O Nobru é campeão mundial de Free Fire. Tem mais de 15 milhões nas redes sociais. Eu sempre faço esse paralelo, Orlean. Ele tem mais seguidores no Instagram que o Gabigol. E Uhum. aí de explodir a É, cabeça isso. sabe O cara. Diga, Wendel. Xande, uma coisa que o Daniel tinha comentado também, que mano, chega a ser bizarro falar isso, porque você sabe que o futebol ele gira milhões e milhões e milhões e milhões de reais, você sabe, tanto de marketing, quanto de contratações, de tudo, mas eu fiquei impressionado vindo agora pro Fluxo, e você vê, por exemplo, eu fiz essa pergunta pro Nobru, porque eu tinha curiosidade. Você vê o Nobru, ele é um astro, mano. Você sai na rua, você vê, fazer ações com ele, ele é um artista, um astro, todo mundo quer estar perto, é um ídolo. E eu falei pra ele, falei, cara, como que você consegue conciliar a sua vida de streamer, de influencer, de estrela? Como é que você gere parte financeira? Porque, mano, você não deve dormir. Porque
eu vi ele fazer um campeonato dele e você vê a qualidade de transmissão, qualidade do produto, qualidade dos eventos que você acaba fazendo no mundo dos esportes, que você não vê nos esportes tradicionais. Eu falo de seriedade, de qualidade de competição, qualidade de organização, de você ser recebido em um evento. Parece que nós jogadores, quando nós chegamos num evento, parece que nós somos tratados como megas estrelas. E na época, eu até brinco muito. Eu nunca tive o carinho que eu tenho hoje quando eu era jogador de futebol. Independente se é a torcida do clube ou se é a torcida para mim, hoje, onde você vai, você é conhecido, as pessoas gostam, tem um carinho, te acompanham no Instagram, rede social, Twitch, YouTube. Então, assim, é impressionante o quanto eu acredito muito, como o Daniel falou, que o esporte tradicional teria muito a aprender com os esportes, mas muito mesmo. Tem uma mudança geracional aí, né? Na década de 90, na década de 80, quando o cara era famoso para todo mundo, né? Silvio Santos, Bonner, enfim. E com a internet, não. Existe o cara que é famoso, um verdadeiro astro para um determinado nicho, mas que, por exemplo, pode ser desconhecido para um grupo de pessoas se ele for colocado no lugar que não é o lugar dele, né? Exatamente. Então, e o Nobru para mim, é a expressão disso. São 15 milhões de seguidores nas redes sociais, só no Instagram, mais do que o Gabigol, que é um expoente do maior clube, do clube de maior torcida no Brasil. Loucura, isso é Então, loucura. é uma loucura. Orlean, como é que as pessoas te acompanham também? Te acompanham bastante no LinkedIn, mas quero saber qual é a melhor depois parte que pra eu te saí acompanhar. do Flamengo ali no término da gestão do Eduardo Bandeira de Mello, eu fui me dedicar, né? Eu venho da área de tecnologia, de Sim. startups, de negócios, sou empreendedor, eu fundei ou investi em mais de 20 empresas, então hoje eu tô desde empresa de fintech, edtech, né? Eu vou explicar Sim. rapidinho o que é cada uma dessas, Sim. games. Então, são empresas que usam tecnologia para disruptar ou transformar certos mercados, de educação, saúde, finanças. Acompanho muito o clube, sou conselheiro do clube, do Conselho Deliberativo, mas assumi uma outra gestão que, infelizmente, achou melhor terceirizar o projeto de esportes Sim, eletrônicos. Eu sempre exatamente. defendia muito o projeto ser nativo do clube, originário dentro do clube e fosse mantido dentro do clube, porque a gente sabe gerir não só essa Era questão uma da experiência marca, inédita, uma né? experiência inédita que já era autossustentável e estava começando a ser lucrativa. Claro que no início você tem que investir exatamente para Sim. montar um time, mas como eu falei, a gente rapidamente conquistou patrocinadores endêmicos e depois patrocinadores que não eram nativos da área. Mas hoje eu sou co-CEO de uma fintech, numa empresa de tecnologia para finanças, faz parte do Grupo Energisa, né, que é um grupo de distribuição de energia presente em grande parte aí do Brasil. Acabei de organizar uma publicação, um livro, aqui não sei se está dando para ver, chama Made in Rio, que basicamente ele fala sobre casos de sucesso de empreendedorismo tecnológico carioca. Então, são empresas que surgiram no Rio usando tecnologias. Então, a gente tem casos de cripto aqui dentro, a gente tem casos de educação, casos de mídia. Tem um caso bem legal, que é o caso da Faz Game, que fala muito disso, que a gente está discutindo aqui, como você usa games, jogos para melhorar a educação, que até é usado em várias escolas Sim. aí do Rio. Como é que eu melhoro a alfabetização usando games? Como é que eu melhoro matemática usando games? Porque a galera gosta de jogar, mas não gosta de estudar muitas vezes. E a gente sabe o quanto que o estudo, o aprendizado é importante. Sem dúvida. Às vezes é um aprendizado de repertório, né? Como o Wendel falou, que ele aprendeu um monte de coisa ali fazendo, e o estudo formal. Então, isso aqui, essa empresa é uma, né, tem o caso aqui no livro, eu vou deixar com Perfeito. vocês aqui, Opa. por maior prazer. Legal. E tô aí, tô no LinkedIn muito, né? Que é uma E também rede escreveu um corporativa. capítulo do livro do Eduardo Bandeira de Mello, né? Ia falar sobre isso também. A gente lançou há poucos dias o livro Paixão e Sucesso, que fala sobre a transformação do clube ali de 2013 a 2018. Participei de 2016, 17 e 18 na segunda gestão. Fala sobre marketing, fala sobre finanças, fala sobre jurídico, fala sobre futebol, fala sobre uma série de assuntos que mudaram o patamar do Flamengo. Obviamente, o Flamengo é uma organização mais do que centenária, com quase 50 milhões de torcedores aí. Maior que muito país por aí, né? Uma nação de verdade, Sim, exatamente. né? Que tem embaixadores pelo Brasil inteiro, que tem lança atletas, investe na base, é referência na formação. Infelizmente não está dando aí tanto a atenção ao esporte como a gente gostaria, mas faz parte, é uma gestão que também está sendo super vencedora em várias frentes. Então, esse é o livro, Made in Rio. Aconselho quem gosta de empreendedorismo e inovação ler. Paixão e Sucesso. Eu não estou aqui com o exemplar, mas vou fazer questão de mandar também, Sim. que fala sobre a transformação no esporte e palavra final, basicamente, quando vocês falam que é loucura,
Eu não acho que é loucura, eu acho que é o começo de uma transformação. Quando a gente vê esses expoentes do esporte eletrônico. Porque é da natureza da transformação, da evolução. Se você perguntar para a molecada de 8, 9, 10 anos, 11, 12 anos, que é a idade dos meus filhos, se é esporte, eles vão achar a pergunta estranha. Porque para eles é esporte. Porque eles já nasceram com isso acontecendo. Então, meu filho adora, né, assistir FIFA lá com o Endel, adora assistir vários outros, né, influencers, que ensina é Minecraft, é FIFA, são vários esportes que ensinam. Ele fala quando ele tem que justificar ali a hora que ele tá. Ele fala, não, papai, mas eu tô aprendendo aqui a minerar, a tratar diferentes materiais. Ele tem que ser um bom argumento ali pra gente. Agora, quando ele vira aí o Endel falando, com certeza ele vai falar, papai, eu vou estudar matemática no FIFA. E eu vou dar uma força, porque isso eu acho que é a transformação e vai transformar a educação também. Sem dúvida nenhuma. Daniel, Wendel, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Aliás, quero dizer para você também que o Rio de Janeiro está se colocando na vanguarda dos esportes eletrônicos. Eu estou aqui como coordenador de games e esportes eletrônicos, o primeiro cargo público do Brasil para tratar de esportes eletrônicos. Aqui a gente tenta fazer com que o Rio seja um expoente dessa natureza. A gente vai receber vários eventos estrangeiros e vamos anunciar ainda mais eventos vindo por aí, que é geração de renda, geração de riqueza para o Rio de Janeiro e também olhar para essa prática aqui no Rio, porque aqui não tem polêmica, a gente entende como esporte e incentiva como esporte. Foi muito bom ter você aqui conosco. Como eu te falei, a gente está aqui numa caminhada de 10 episódios para desmistificar o mundo dos games e esportes eletrônicos para você. Se você gostou desse episódio, te aconselho a acompanhar os outros que já estão aqui disponíveis para você. E fique ligado que depois a gente volta com mais discussões sobre o mundo gamer e também dos esportes eletrônicos. Vou deixando um grande abraço para você e a gente se vê em breve. Até lá!